Rafael Marques, eu tenho implicado um pouco com o otimismo com o qual o Barbieri tem enxergado as atuações do Vasco. E eu não estou nem falando tanto do jogo de ontem, estou falando mais de maneira geral. E você separou para a gente, Rafael, uma tela que fala sobre gols esperados. E eu vou só fazer uma breve explicação para quem está nos acompanhando. É um termo que a gente usa bastante aqui na programação da CBN, mas para quem está chegando pela primeira vez, é bom explicar. O que é a métrica dos gols esperados? É uma métrica que qualifica a finalização. Porque eu posso falar que um time finalizou 25 vezes no jogo, mas os 25 chutes foram do meio de campo. Então, esses 25 chutes eles são qualificados a partir dos gols esperados, como, sei lá, eu estou chutando aqui só para explicar, 0,01, que é a chance que isso tem de virar gol. Se você chutar 100 vezes do meio de campo, você vai fazer um gol. Então, 0,01. Então, você teria aí nesse XG aí, que é a sigla para os gols esperados, 0,25. Em contrapartida, se eu finalizar uma vez, mas a finalização for debaixo do gol sem goleiro, vai ser 0,99. É uma chance muito grande de eu fazer um gol. Então é esperado que eu faça um gol finalizando uma vez, se a finalização foi da linha do gol debaixo da trave. É essa a ideia dos gols esperados, é qualificar o número de finalizações, para saber se foram boas chances e se era esperado que o time fizesse um gol, ou 2, ou 3, ou 4, com as finalizações que ele construiu e não pelo número de finalizações que ele produziu simplesmente. E quando a gente olha para essa métrica, no caso do Vasco, eu, Rafael Marques, vejo um jogo em que o Vasco deveria, entre aspas, ter feito mais do que fez, que foi o jogo contra o Santos, né? A gente tem aqui 1,77 de gols esperados, ou seja, mais para 2 do que para 1, e o Vasco perdeu o jogo de 1-0. Nos outros, 0,8 contra o Bahia, nenhum, beleza, podia ter feito, mas assim, 0,6 contra o Fluminense fez 1, 0,8 contra o Coritiba fez 1 contra o São Paulo fez 2, 0,6 contra o Fortaleza fez 0, podia ter feito 1, mas não está tão assim distante do 0. 1,5 contra o Flamengo fez 1, mas saiu perdendo o jogo no primeiro tempo com folga. E 0,8, 0,9 contra o Inter fez um gol. Somando o Barbieri, somando a sua impressão e somando esta tela aí, Rafael Marques, o Vasco de fato está no caminho em termos de desempenho para ter resultados melhores? Não está da maneira como o seu técnico diz, mas também não está tão ruim quanto o torcedor acha, né? Por que eu separei essa tela, Léo? Você discorreu bem aí sobre todos os números, até poupa um pouco o que eu iria fazer nesse sentido, nessa dinâmica de informação. Mostrar para o torcedor que acompanha a gente que, em parte, os insucessos do Vasco no campeonato estão associados também à incapacidade de gerar, em média, uma quantidade grande de gols esperados. E gols esperados é uma métrica que tem relação direta com produtividade associada a chances claras. A viabilidade de você ter um gol provável de ser feito, né? Mais de um gol provável de ser feito. Percebam que os times que fazem muitos gols no Campeonato Brasileiro, Palmeiras, Flamengo, eles têm uma média de gols esperados em jogos sempre oscilando entre 2 ponto alguma coisa e 3 ponto alguma coisa. Por quê? Porque eles criam muitas chances claras. A desenvoltura de jogo ela é tão bem efetuada. O Grêmio ontem, por exemplo, teve 3,1 de gols esperados, contra o Flamengo não fez nenhum. Mas teve a possibilidade clara, grande, de fazer. Porque desenvolve mecânica de jogo para isso. É um time armado, qualificado e condicionado, tanto no sentido individual quanto no coletivo, para esse tipo de coisa. Não tem muito tempo, eu trouxe aqui nesse programa, que o Vasco tinha perdido alguns jogos graças a falhas individuais de um jogador, o zagueiro Robson Bambu. Então, a cada momento em que os insucessos do Vasco vão se acumulando, a gente vai acabar trazendo, para não cansar o nosso vídeo espectador, quem está acompanhando o podcast também, elementos diferentes para tentar ajudar a trazer essa clareza de ideias. Não é inverídica a narrativa do Maurício Barbieri quando ele diz que o Vasco tecnicamente melhora o seu jogo. E ontem, mais uma vez, fez tecnicamente um jogo melhor do que o Inter. Como já tinha feito, ao meu juízo, melhor contra o São Paulo e, na pior das hipóteses, no mesmo nível contra o Fortaleza. A diferença foi no primeiro tempo contra o Flamengo. Agora, o que o Barbieri não fala, também porque não perguntam, é por que o Vasco tem enormes dificuldades de fazer esse predomínio técnico, que está se refletindo, inclusive, em posse de bola, porque o Vasco consegue transformar isso em grandes oportunidades de gol.
Ontem, além do gol marcado pelo Ryan, no primeiro tempo, o Vasco teve 2 chances, e uma delas, essa sim, escancarada, que, aliás, é o que deve justificar esse 0,88 aí, que é o Lucas Piton praticamente em cima da linha, com o goleiro caído, conseguiu acertar o goleiro do Inter. Era um gol que eu, mancando, faria. Mancando hoje. Como eu estou hoje, faria aquele gol. Então, é difícil você estabelecer lógica quando existem falhas individuais. Por mais que se busque, quase sempre no futebol, uma associação coletiva para explicar sucesso ou fracasso, o Vasco tem tido muito fracasso também pelas questões individuais e alguns elementos coletivos, dentre os quais esse gráfico aí, que mostra como em nenhum jogo, nem mesmo jogos em que o Vasco foi muito forte na agressividade, Flamengo no segundo tempo e Santos o jogo inteiro, em nenhum jogo o Vasco criou chances suficientes para poder ultrapassar uma média de 2 gols esperados por partida. Isso mostra como esse controle de ações que o Vasco vem desenvolvendo, ele é incompleto. Ele não chega ao seu ponto principal, que é ser transformado em volume de finalizações, chances claras para fazer gol. Então tem muitos problemas. Jogo de ontem, tomou 2 gols em 15 minutos, aí entra no jogo, melhora, desenvolve sua técnica, mas falta aquele algo ali. Vemos um time animicamente destruído, vemos jogadores nervosos, rendendo abaixo do que podem, vemos um técnico apático dentro das 4 linhas, que até, não duvido, treina bem o time, mas tem dificuldades enormes de tomar decisões no jogo, e decisões no jogo não são só alterações, são ações orais. O time é pouco dirigido em campo, o time não tem um técnico vivo à beira do gramado. Significa dizer que ele tem que fazer que nem o Sampaoli, correr na área técnica para lá e para cá? Não, não precisa. Mas também ficar de braço cruzado, olhando para o jogo e pensando na vida, não adianta nada. O Barbieri precisa rever conceitos próprios de metodologia, tomar decisões mais rápidas durante o jogo e ser mais vivo, puxar o time, ser um pouco Abel. Aliás, o Abel Braga não está lá. O que faz Abel Braga no Vasco? Até onde eu sei, é o coordenador técnico, campeão do mundo, um dos grandes gestores de elenco da história do futebol brasileiro, ou eu estou mentindo? E nessas horas de crise ele não aparece, não se expõe. Soube dizer para a Vasco TV no início do ano que o torcedor do Vasco não ia mais sofrer esse ano. Isso ele soube fazer. Discurso populista foi muito bem desenvolvido por ele, pelo Josh Wanders, mas quando a giripoca pia e o resultado não vem, quem está pagando a conta são Barbieri, Paulo Brax e os jogadores. Muitos deles não conseguem jogar o que sabem e podem, porque o momento não ajuda. Passar dessa fase, vem aí uma sequência de jogos em São Januário. Essa sequência vai determinar se o Vasco recupera a sua autoconfiança e transforma o predomínio técnico em resultado ou não. E aí vai brigar para não cair até o fim.